Portugal, oficialmente República Portuguesa, é um estado da Europa Meridional fundado em 1143, que ocupa uma área total de 92.212 km². A parte continental situa-se no extremo sudoeste da Península Ibérica, fazendo fronteira a norte e a leste com a Espanha e a oeste e a sul com o Oceano Atlântico. O clima português é caracterizado por invernos suaves e verões amenos, variando, no entanto, de região para região. Portugal é um país com 10,6 milhões de habitantes e uma densidade demográfica de 115,4 habitantes por quilômetro quadrado, com uma maior concentração populacional junto à faixa litoral. A economia de Portugal é bem diversificada, baseada na iniciativa privada de empresas bem estruturadas, desde grandes multinacionais a pequenas empresas. Croácia. A Croácia surgiu na forma de um ducado e posteriormente como um reino. Nos 10 séculos seguintes, manteve-se como um estado distinto, com um governante e um parlamento, mas obediente a reis e imperadores de diversas potências vizinhas, em especial a Hungria e a Áustria. A Croácia é um país da Europa Oriental, com uma longa costa no Mar Adriático. Abrange mais de 1.000 ilhas e é atravessada pelos Alpes Dináricos. Sua capital, Zagreb, se distingue pela cidade alta, medieval e por diversos museus. A principal cidade costeira, Dubrovnik, tem grandes muralhas do século XVI que cercaram uma cidade antiga com edifícios góticos e renascentistas. A Croácia, país da Península Balcânica, já foi integrante da extinta Iugoslávia e ingressou na União Europeia em 2013. Os aspectos naturais da Croácia envolvem um relevo dividido em 3 grandes áreas e um clima classificado em 2 tipos diferentes. As 3 regiões que formam o relevo da Croácia são as planícies do norte e do nordeste, com baixas altitudes, as grandes montanhas do centro-leste do país e o litoral, recortado por várias entradas e ilhas. Os 2 tipos climáticos são o Mediterrâneo, nas zonas litorâneas, e o temperado continental, nas regiões interiorâneas do país. Esse último com uma grande variabilidade térmica, com invernos congelantes e verões muito quentes. A economia da Croácia é caracterizada por ser bastante aberta ao capital estrangeiro. A agricultura é voltada para a produção de alimentos, além de haver uma ampla extração mineral de carvão, petróleo e bauxita. A indústria é relativamente desenvolvida e atua principalmente na área têxtil, vinícola e química. O setor terciário, porém, é o principal ramo da economia, impulsionando principalmente pelo turismo, bastante forte no país. Costumes da Croácia. Os croatas formam a maioria da população da Croácia, mas há também diversos outros grupos étnicos, incluindo sérvios, húngaros e romenos. A maioria da população pertence à religião católica romana e a igreja tende a exercer uma grande influência na sociedade. Quando o país estava sob os ditames soviéticos, a igreja costumava ser oprimida, mas aos poucos foi reconquistando o seu poder. Muitos nativos são devotos da Virgem Maria e várias cidades em todo o país têm santuários construídos para louvá-la. Grande parte dos croatas possui a tendência de ser nacionalista e refere-se a seu país como nossa linda pátria. Eles têm um grande orgulho de sua herança cultural e nação, a qual teve que passar por diversas invasões, ocupações e controle de estrangeiros. Os croatas mantêm sua cultura muito viva por meio da música, contos folclóricos, costumes, danças e rituais. Montenegro. Montenegro é uma nação que, juntamente com a Bósnia-Herzegovina, Croácia, Eslovênia, Macedônia e Sérvia, integrou a Iugoslávia. Com a fragmentação do território iugoslavo e consequente dependência das suas nações, Montenegro se juntou à Sérvia
e formou o único país sendo denominado Sérvia e Montenegro. No entanto, a independência montenegrina foi obtida em maio de 2006 através da realização de um referendo cujo resultado, 55% dos votos, estabeleceu a separação da Sérvia. Com isso, Montenegro se tornou o mais novo país do mundo. Apesar de não ser país membro da União Europeia, a moeda oficial de Montenegro é o euro. A economia baseia-se na exploração de alumínio, produção de carvão, pesca, turismo e indústria, em especial a têxtil. A moeda é o euro. Produto Interno Bruto, 4,5 bilhões de dólares. PIB por capita, 5,230 dólares. Localizado na Europa, na região dos Balcãs, Montenegro limita-se com a Bósnia-Herzegovina a oeste e noroeste, Croácia a sudoeste, Sérvia a norte e nordeste e Albânia a leste e sudeste, além de ser banhado pelo Mar Adriático ao sul. A população apresenta grandes semelhanças com os sérvios, entretanto a autonomia política de Montenegro em relação à Sérvia sempre foi desejada pela maioria da população. Esse processo pode aproximar o país da União Europeia. De acordo com dados divulgados em 2010 pela Organização das Nações Unidas, ONU, Montenegro apresenta alto índice de desenvolvimento humano, 0,769. O analfabetismo atinge apenas 3,5% da população. A taxa de mortalidade infantil é de 8 óbitos a cada 1.000 nascidos vivos. Dados de Montenegro. Extensão territorial 14.026 km². Localização Europa, capital Podgorica. Clima mediterrâneo, governo república parlamentarista. Divisão administrativa 21 municipalidades. Idioma montenegrino. Religiões: cristianismo 66,4%, ortodoxo 57,8%, outros 8,6%, islamismo 17,9%, sem religião 12% e ateísmo 3%. População 600 mil habitantes. Densidade demográfica 42,7 habitantes por quilômetro quadrado. A taxa média anual de crescimento populacional é de 0,02%. População residente em área urbana, 60%. População residente em área rural, 40%. Esperança de vida ao nascer, 76,8 anos. Moldávia. Geografia. Área de 33.700 km². Clima temperado continental. Capital: Chisinau. Cidade: Chisinau, Tiraspol, Paldi, Chiquina e Ribnita. População: 4,3 milhões. Nacionalidade: Moldávia. Composição: romenos 65%, ucranianos 14%, russos 13%, gagauzes 4% e outros 4%. Idiomas: romeno oficial e russo. Religião: cristianismo 68%, sem religião 20%, islamismo 5,5%, ateísmo 4,2%, judaísmo 1,1%. Economia: moeda leu moldávio. A agricultura é importante para a economia moldávia, que luta para se desenvolver. Trigo, milho, beterraba, açucareira, uva, semente de girassol e tabaco são as safras mais importantes. Ovelhas, porcos e gado são os principais rebanhos. As indústrias moldávias processam muitos produtos agrícolas, como vinho, açúcar, óleo vegetal, derivados do leite, carne e frutas. As fábricas também produzem tratores e vestuário. História da Moldávia. O Principado da Moldávia surge no século XIV, separando-se do Reino da Hungria,
compreendida a Bessarabia, a Moldávia Ocidental e a Bucovina, a partir do século XV. Cai sobre o domínio turco e, em 1775, a Bucovina é anexada ao Império Austrário. No fim do século XVIII, com o auxílio dos russos, a região, sob o domínio turco, recobra sua autonomia. Em contrapartida, cresce a influência da Rússia, que anexa a Bessarabia em 1812. Em 1862, a Moldávia Ocidental se une ao Principado da Valáquia, dando origem à Romênia. Os russos controlavam a Bessarabia até a queda do czar, em 1917, quando a região proclama independência. Forma-se a República Popular da Moldávia diante das ameaças russas e ucraniana. O país se une à Romênia em 1918. Suécia. País com alto padrão social, a Suécia está localizada no norte da Europa, mais precisamente na Península Escandinava. Seu território, banhado pelo Mar Báltico e pelo Golfo de Bótnia, limita-se a oeste com a Noruega e a nordeste com a Finlândia. O país possui cadeias montanhosas, recifes e vários fiordes, que são golfos cercados de montanhas. Sua população é de aproximadamente 9,2 milhões de habitantes, sendo que a maioria reside em áreas urbanas, 84,6%. Estocolmo, capital nacional, é a cidade mais populosa, com 810 mil habitantes. Outras cidades de grande concentração populacional são Göteborg, 500 mil habitantes, Malmö, com 286 mil habitantes, e Uppsala, com 190 mil habitantes. A economia do país é diversificada e bastante industrializada. Os principais segmentos são o de telecomunicações, mecânico, eletrodoméstico, eletrônico, automobilístico, químico, siderúrgico, construção naval, máquinas e equipamentos. A floresta de coníferas na Suécia proporciona a exploração de madeira para a produção de papel. A nação também abriga grandes reservas de minério, que é extraído e exportado. Os suecos destinam grande parte de seus salários ao pagamento de impostos, que estão entre os mais altos do mundo. No entanto, esses tributos são bem aplicados pelo governo, revertidos em benefícios para a população. São oferecidos vários serviços gratuitos de qualidade, educação, saúde, infraestrutura, previdência social, entre outros. Esses aspectos se refletem no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) nacional. De acordo com dados da Organização das Nações Unidas (ONU), a Suécia, com média de 0,885, detém o nono maior IDH do planeta. O país se destaca por apresentar uma das menores taxas de mortalidade infantil. Praticamente todos os habitantes adultos são alfabetizados, e a expectativa de vida é de 83 anos. Estocolmo, capital sueca. Localização Europa. Área 449 mil km². Idioma sueco. População é 9.249.240 habitantes. Densidade demográfica 20,5 habitantes por km². Taxa média anual de crescimento populacional é de 0,5%. População residente em área urbana 84,6%. População residente em área rural 15%. Religiões: cristianismo 67%, sem religião 18%, ateísmo 11% e outras religiões 2,8%. Esperança de vida ao nascer de 83 anos. O governo é a monarquia parlamentarista. Chefe de Estado: o rei Carl XVI Gustaf. Primeiro-ministro: Fredrik Reinfeldt. Moeda: coroa sueca. Produto Interno Bruto (PIB) é de 480 bilhões de dólares. A Iugoslávia foi um país que existiu na região dos Balcãs, na Europa, durante a maior parte do século XX. Surgiu após a Primeira Guerra Mundial, em 1918, sob o nome de Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos, através da fusão do provisório Estado dos Eslovenos, Croatas e Sérvios, ele próprio formado por territórios do antigo Império Austro-Húngaro, com o Reino da Sérvia, anteriormente independente. A Casa Real Sérvia de Karađorđević tornou-se a dinastia real iugoslava.
A Iugoslávia ganhou reconhecimento internacional em 13 de julho de 1922, na Conferência dos Embaixadores, em Paris. O país foi invadido pelas potências do Eixo em 6 de abril de 1941. Em 1943, uma Iugoslávia democrática e federal é proclamada pela resistência de partisãos. Em 1944, o rei reconheceu como o governo legítimo da nação, mas em novembro de 1945, a monarquia foi abolida. A Iugoslávia foi renomeada para a República Popular Federativa da Iugoslávia em 1946, quando um governo comunista foi estabelecido. O país adquiriu o território de Istria de Rijeka e de Zadar da Itália. O líder partidário Josip Broz Tito governou o país como presidente até sua morte em 1980. Em 1963, o país foi rebatizado novamente para a República Socialista Federal da Iugoslávia, ou com a sigla RSFI. A Eslováquia é um pequeno país da Europa Central. Entre 1918 e 1992, o país fez parte da Tchecoslováquia, que deixou de existir ao ser dividida em República Tcheca e Eslováquia. Sua capital é Bratislava. Sua população é de cerca de 5.459.000 habitantes e sua área é de 49.034 km². Economia. Sua moeda é o euro, seu PIB é de 104,6 bilhões de dólares e sua renda per capita é de 19.156 dólares. Na economia da Eslováquia, a agricultura representa muito pouco na economia nacional. As culturas dominantes são o trigo, a cevada, a aveia, o milho, o centeio, a beterraba, a batata, o linho, o tabaco, os frutos e os legumes. A indústria de mineração é o setor mais desenvolvido do país. Inclui ferro, cobre, magnesita, chumbo e zinco. A indústria produz aço, plástico, materiais de construção, fertilizantes, alimentos, bebidas e tecidos. Cultura. Língua oficial, eslovaca. Culinária. A culinária eslovaca varia ligeiramente de região para região. Foi influenciada pela culinária tradicional dos seus vizinhos. As origens da cozinha tradicional eslovaca remontam aos tempos em que a maioria da população vivia em aldeias, com importações e exportações de alimentos muito limitados e sem meios modernos de conservação ou processamento de alimentos. Isso deu origem a uma culinária fortemente dependente de uma série de alimentos básicos, que poderiam suportar verões quentes e invernos frios. Isso incluía trigo, batata, leite e produtos lácteos, carne de porco, chucrute e cebola. Todos esses eram geralmente produzidos e processados pelas próprias famílias com algum comércio local nos mercados do país. A Romênia, durante a Segunda Guerra Mundial, uniu-se às forças do Eixo, após um breve período de relativa neutralidade, em junho de 1941, sob o governo de Ion Antonescu. Um golpe, em agosto de 1944, liderado pelo rei Miguel, depôs a ditadura de Antonescu e colocou a Romênia no lado dos aliados pelo resto da guerra. Apesar dessa associação com o lado vencedor, a Romênia Maior não sobreviveu à guerra, perdendo territórios tanto para a Bulgária quanto para a União Soviética. Bucareste, a capital do país, abriga a gigantesca sede do governo, o Palatul Parlamentului, da era comunista. A Romênia é um país do sudeste europeu, conhecido pela região florestal da Transilvânia, cercada pelos Cárpatos. Entre suas cidades medievais preservadas está Sighisoara, e há muitos castelos e igrejas fortificados, com destaque para o castelo de Bran, no topo de um penhasco, que há muito tempo é associado à lenda do Drácula.